Oi, eu sou a Aline Dalroy e esse é o podcast É Verdades. Nessa primeira temporada, o nosso tema principal é o ofício da verdade, porque eu converso com profissionais de diversas áreas que têm em comum a busca pela verdade. E hoje é dia de história aqui no quadro A Verdade que Mudou Minha Vida. Nesse quadro, eu trago histórias de pessoas que descobriram uma verdade e nunca mais foram as mesmas. A verdade que mudou minha vida foi o estudo, né? Foi muito difícil para mim, né? Eu tive muita dificuldade, muita mesmo, de aprendizado, por falta de ter tido uma alfabetização normal na infância e tudo. Eu carrego erros assim de português na escrita horrorosos. Meu entrave na OAB até hoje é esse. Essa é a Heloísa de Carvalho Martin Arribas, que é bacharel em Direito, autora de livro, artesã, ativista política e ativista canábica, e que, apesar de todas essas atividades, ficou conhecida não só por carregar o sobrenome da família Carvalho, mas por ser uma das mais ferrenhas opositoras do próprio pai, Olavo de Carvalho. O Olavão, o astrólogo, filósofo, ideólogo que teve uma vida muito polêmica, repleta de acusações e controvérsias, mas que ganhou muito prestígio, principalmente nos últimos 15 anos, por ser um teórico da conspiração que virou guru da extrema-direita no Brasil e ganhou muitos discípulos ligados ao bolsonarismo. Em janeiro de 2022, Olavo morreu aos 74 anos, ao que tudo indica devido a complicações da Covid-19. Justo ele, que negou a vacina e disse que a pandemia era uma farsa. Meu pai, Olavo de Carvalho, né, pregava que a escola tradicional, ela não presta, né? Ela ensina crianças a se masturbarem, a virar esquerdista, comunista, e que não tem nenhum conteúdo realmente para ensinar. Ele prega o homeschooling, né? Mas, na verdade, ele nunca fez isso com nenhum filho dele. Aí que está uma coisa muito bizarra, né? Os 4 primeiros filhos do primeiro casamento dele, que sou, né, eu, Luiz, o Thales e o Davi, nós não fomos para a escola. E algumas vezes fomos, mas nunca chegamos a concluir nada. Eu, com 13 anos de idade, tinha o primeiro aninho do ensino fundamental. Hoje, né, aos 54 anos de idade, eu sou bacharel em Direito. Para mim, isso foi uma conquista muito grande, porque assim, uma faculdade que leva 5 anos, eu levei 6 anos e meio para concluir. Mas concluí na raça, né? Isso me dá muito orgulho, porque a Aline, minha classe tinha 100 alunos, né? E muita gente colava, tirava aquelas notas, né? 9, 8. E eu era aluna, assim, para baixo da média, né? A média era 7, né? Eu era aluna de 5, 4, 3 e às vezes 1. Mas o que eu tirava era o que eu aprendi ou não aprendi. E um professor, que é meu amigo até hoje, inclusive é um promotor de justiça, na prova dele, ele dava 5 perguntas. Eram só 5, toda a prova dele, 5 perguntas. 4 ele formulava. A última pergunta, ele chamava de pergunta Mobral, que é assim, o próprio aluno formula e o próprio aluno responde. Só que não pode ser uma pergunta óbvia, ela tem que ser tão elaborada quanto as dele. E, bom, aquelas 5 perguntas, cada uma valia 1 ponto, 1 ponto e meio, porque daí tinha trabalhos, apresentações, e era a pergunta Mobral que sempre me salvava na prova dele, né? E ele não entendia o porquê eu tinha tanta dificuldade. Meus trabalhos, assim, eu fazia altas pesquisas, né? Apresentações, era assim um show. E daí, com o tempo, ele acabou descobrindo o porquê da minha dificuldade. Que eu não tinha sido alfabetizada na idade certa e corretamente. Que eu tinha feito o ensino básico, que, na verdade, na minha época era de 1ª a 4ª série, Mobral. E daí, o dia que eu contei isso para ele, ele falou, quê? E eu faço a pergunta Mobral. Eu falei, antes a pergunta Mobral fosse tão exigente quanto é a tua pergunta Mobral. Porque o Mobral, na verdade, foi um movimento que veio para alfabetizar a população para quê? Para doutrinação política. Em plena ditadura, a população analfabeta, veio, né, a questão da legislação de que analfabeto não podia votar, e daí vamos alfabetizar. E alfabetizar daquele jeito. A classe do Mobral
tinha todas as séries juntas, pessoas de várias idades, então eu fazia Mobral com 13 anos de idade, mas tinha gente com 60 na classe. Fiz primeiro, segundo, terceiro e quarto ano Mobral, isso dá 2 anos de estudo. Aí, bom, mudei para Atibaia com a minha família materna e fui fazer a quinta série, com 14 para 15 anos de idade. Morria de vergonha. A única vantagem é que na minha classe eu sempre fui muito alta. E na minha classe tinha uma menina mais alta que eu, só que ela tinha 12 anos. Ela não tinha 15. Ela ia fazer 12 ainda, que era a Anne, né? E muito grande mesmo. Então, como a Anne ia fazer 12 anos, né? E estava lá na classe, era maior que eu falava, tá vendo? A Anne é grande também. Mas eu mentia a minha idade porque eu tinha vergonha. Porque todo mundo na minha idade já estava na sétima, né, indo quase para a oitava série, e eu entrando na quinta. Bom, daí, seu Olavo fez o favor, né, de vir conversar comigo e me pôr um monte de bobagem na cabeça, fazer eu largar a escola e voltar a morar com ele. Ia fazer 15 anos. Aí larguei, não concluí a quinta série, fui para São Paulo. Eu mudei para Atibaia, né, com a minha tia, fui fazer a quinta série aqui. Voltei para São Paulo, fui morar com o Olavo, morei anos com o Olavo, casei, tive filho. Eu casei com 16 anos. Uma das várias polêmicas da vida do Olavo de Carvalho foi ter participado e depois liderado seitas religiosas. Quando a Heloísa tinha 16 anos, o Olavo teve uma passagem por uma tarica, liderada por um suíço, que pregava o fundamentalismo islâmico. Então, homossexualidade era considerada coisa do demo e as mulheres não podiam namorar. Só que o Olavo mesmo vivia com 3 esposas. Nessa época, ele casou 3 filhos no Centro Islâmico do Brasil, que ficava em São Paulo, capital. O casamento da Heloísa com o primeiro marido, Paulo, foi realizado no dia 28 de dezembro de 85 por um sheik. Anos depois, Olavo desfez a tal seita islâmica e hoje Heloísa segue o catolicismo. Eu sempre conto, Aline, que eu não casei obrigada, entendeu? Eu casei apaixonada. Eu me apaixonei por um aluno do Olavo, que tinha 18 para 19 anos, só que o Olavo, né, por estar naquela comunidade islâmica, aquela seita e aquela loucura toda, pregava que é o seguinte, muçulmana não namora, casa. E eu, muito trouxa, sem conhecimento nenhum assim, da importância que é um casamento para a vida da gente, e o que vem a ser um casamento na construção, até social. Casei. Porque para mim casar era como namorar, e ao longo dos anos eu vi que não era nada disso. Engravidei, né? O meu único filho é desse casamento. Eu tive o André com 17 anos. Hoje o André tem 37 anos. Não me arrependo de ter casado. O casamento durou 6 anos, quase 7, né? Um dia a gente decidiu se separar, separou. Somos amigos até hoje, temos um ótimo relacionamento, assim, sabe, cada um tua casa, tua vida, mas baita respeito, todos se respeitam. Quando se encontram, assim, em algum evento social de família, é tudo muito tranquilo, muita risada, muita fofoca. Eu acredito que se naquela época eu tivesse namorado, né, e continuado a estudar, talvez eu até casaria com a mesma pessoa, mas numa condição totalmente diferente. Quando eu engravidei, eu fui começar a fazer meu pré-natal no 5º mês de gravidez. Naquela época, a previdência não é que nem é hoje. Bom, só para situar os ouvintes mais chofencinhos, até 1988 o sistema público de saúde era só para quem tinha vínculo empregatício com carteira assinada, o que representava menos da metade da população brasileira. Só depois da Constituição de 88, que partiu de princípios universalistas e igualitários, é que ficou instituído que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E só em 1990 é que o SUS, o Sistema Único de Saúde, foi regulamentado aqui no Brasil. Então eu não tinha acesso ao pré-natal. Aí um dia deu assim, uns 5 minutos no meu marido, ele falou, eu vou arrumar um emprego. E o Olavo foi contra. O Olavo foi contra o Paulo ter ido arrumar emprego para sustentar a família dele, porque o Olavo achava que não, que o Paulo tinha que sustentar era o próprio Olavo e a família dele. Era um termo que o Olavo usava só, é um termo que eu nunca usei em nenhuma entrevista, até hoje. O Olavo falava, meu escravinho, porque eram escravinhos dele, tudo que ele mandava tinha que obedecer e fazer. Então, tinha alguns desses escravinhos que trabalhavam fora e punha dinheiro ali dentro da casa do Olavo, outros que trabalhavam ali dentro. E o Paulo era um dos que trabalhavam ali dentro, numa editora que o Olavo montou, claro, em nome de um laranja,
que acabou depois a editora tendo problema e tudo, e assim, o punido não foi o Olavo, foi o Laranja, né? Paulo sempre trabalhou em escritório, então ele datilografava muito rápido. Então ele trabalhava como datilógrafo na editora para editar os livros. Na época ainda a máquina de escrever já era elétrica, né? E com os anos eu acabei, depois que eu me separei do Paulo, eu voltei a estudar. Tive maior apoio dele para estudar. Voltei a estudar, fui fazer supletivo de 5ª a 8ª série. E depois eu fiz para o ensino médio aquela prova de eliminação de matérias. Umas amigas precisavam fazer essa prova, porque elas eram funcionárias da Câmara Municipal aqui em Atibaia, e veio uma lei que tinha que ter o 2º grau, e elas não tinham. Então, elas tinham que correr para ter o 2º grau, para não perder o emprego. Elô, vamos lá fazer a inscrição da prova. Eu falei, não, vão vocês, eu não vou passar nisso nunca. Imagina, tudo que eu estudei até hoje foi assim tão raso, né? Supletivo, Mobral, nunca foi nada, assim, eu não sei química, física, biologia, não sei nada disso. Matemática, então, nada. Me encheram tanto que eu dei a procuração para elas fizeram a minha inscrição e, bom, fui fazer a prova. Resumindo, as duas não passaram e eu passei. Eu sempre gostei de ler, então eu acho que isso me ajudou muito a ter passado nessa prova. Quando foi 2004, a minha mãe mudou para Atibaia com meu padrasto, porque ela estava com câncer, né, e ela estava tentando tratamento no SUS em São Paulo e era super difícil. E por que ela mudou para Atibaia? Porque Heloísa tem bons relacionamentos. E aqui era mais fácil ela conseguir o tratamento. E eu que consegui o tratamento para ela, foram 15 cirurgias de câncer. Eu acompanhei ela de 2004 até meio do ano de 2007. Minha mãe precisava de cuidado. E estava no meio numa crise, eu tinha 3 empregos, para você ter ideia. 3. Eu tinha perdido 2. E eu pagava aluguel. E eu tinha que me manter. Daí meu padrasto fez uma proposta. Heloísa, eu pago todas as tuas dívidas. Você vem morar com a gente. Cuida da sua mãe. Cuida do almoço. Porque assim, eles tinham empregada doméstica, então eu só tinha que fazer o almoço que sobrasse para janta. E eu te dou uma mesadinha e o carro para você sair para passear. Tá bom. Eu não tinha o que fazer, eu não tinha saída. Realmente eu não estava conseguindo emprego e eu sempre consegui emprego muito fácil, Aline. Eu nunca fiquei assim desempregada. Outra, eu nunca fui mandada embora, eu sempre pedi demissão e já era concorrida, mas era um momento de crise no país, em Atibaia e tudo. E topei. 4 meses depois eu estava ficando louca, porque eu sempre trabalhei, eu sempre tive vida social e de repente ficar numa casa com um monte de Olavete louco, criando teoria da conspiração o tempo todo, só falando bobagem, preconceito, racismo, homofobia, e aquilo estava me deixando louca. E meu padrasto percebeu que eu ia... Primeiro emprego que eu arrumasse de qualquer coisa, eu ia picar a mula dali e largar eles. Aí ele me fez uma proposta. Faz vestibular para direito, eu pago tua faculdade. Eu não vou passar nunca no vestibular. Eu sei o conhecimento, o grau de conhecimento que eu tenho, eu não vou passar. Passei. Eram 200 vagas, 100 de manhã e 100 à noite. Eu fiz inscrição para vaga noturna, claro, né, para poder cuidar da casa e da minha mãe. Eu acabei passando no 124, então eu caí para a turma da manhã. Eu era 24 da turma da manhã. Só que eu precisava estudar à noite, acabei conseguindo vaga à noite, porque daí teve as remanescentes e tudo. Só que eu era aquela aluna abaixo da média. E fazia um baita esforço, estudava, tirava 3 na prova. Mas foi muito legal, um curso assim que eu acredito que todo mundo deveria fazer. Um curso básico, eu acho que direito é básico. Sabe? Qualquer área que você vá fazer direito é básico, porque ele abre horizontes, abriu assim um mundo para mim. Até hoje eu estudo sobre direito. Tem alguns temas que eu gosto mais. Esses dias mesmo eu estava ainda voltando a estudar sobre crimes sexuais. Quando tenho tempo, estudo, tiro dúvidas, ajudo algumas amigas, assim, advogadas. Bom, a Heloísa chegou a prestar algumas vezes a prova da OAB para se tornar advogada, mas desistiu em 2015 por causa de alguns problemas familiares e também por um pouco de decepção e frustração com o ofício da advocacia. Eu vi muito processo sendo julgado, assim, totalmente injustamente, para ambos os lados, tá? Tanto da parte da vítima quanto a parte do réu ou do autor. Que daí isso meio que me desanimou, pelo fato da justiça ter muita falha,
que me desestimulou tirar a OAB. Mas daí eu faço justiça sem OAB, né? Eu não preciso ser advogada para fazer justiça. Eu continuei assim defendendo o direito de outra forma. Recentemente, a busca por justiça da Heloísa de Carvalho ganhou novos capítulos na imprensa. Primeiro, porque em maio desse ano ela prestou depoimento na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, denunciando uma seita comandada por um dos irmãos dela, o Tales de Carvalho. Essa seita herética islâmica estaria envolvida no aliciamento de mulheres e meninas, além de criar uma rede de divulgação de pornografia infantil e pedofilia. Esse depoimento da Heloísa fez parte de uma ação judicial que resultou no resgate de um estudante de Goiás que estava vivendo em Curitiba como a quarta esposa do Tales. Ela teria sido aliciada para essa seita, perdeu o contato com a família, que colocou a polícia atrás dela. E foi só em março desse ano que ela foi localizada lá no Paraguai, na casa de um outro irmão da Heloísa, numa operação conjunta entre a Polícia Federal, a Interpol e a Polícia do Paraguai. Essa estudante, ela foi resgatada, foi trazida de volta aqui para o Brasil e foi para Goiás. Além dessa investigação, acaba de estourar uma nova bomba na imprensa. O colunista Guilherme Amado, do jornal Metrópolis, entrevistou 4 mulheres que dizem ter sido vítimas de estupros, tortura física e psicológica cometidas pelo Tales de Carvalho. Os relatos contêm ainda uma denúncia de casamento com uma menina de 12 anos e depoimentos de uma das ex-mulheres do Tales e de 2 filhas deles. O Tales nega todas as acusações. Foi o primeiro passo da vitória e da vitória para a verdade real, para a busca da justiça. Né? A vitória vai ser o dia que essas investigações forem concluídas e os culpados serem punidos. E quando você falou, né, do teu podcast sobre verdades e a busca pela verdade, eu lembrei da aula do meu querido professor Alexandre, que sempre me deu penal extravagante, toda essa área do crime, que é a busca pela verdade real. A busca é sempre essa, é a busca pela verdade real, doa quem doer. Isso eu falo desde sempre, desde que eu comecei a falar sobre o Olavo, sobre o bolsonarismo, lá em 2017. Pouco importa quem doa, e várias vezes doeu em mim falar a verdade. A verdade, ela tem que ser falada, ela tem que ser exposta, e ela não consegue ser escondida por muitos anos. E abriu a porta para mim chegar na Polícia Federal, levando todo o material que eu tenho, material de lá, de começo dos anos 2000, inclusive, que eu tinha aqui guardado, falando de aliciamento, de várias outras questões que eu não vou entrar muito em detalhe para não dar munição para o inimigo. Eu sempre presenciei em todos esses grupos que o Olavo montava, e assim, quando as pessoas falam, seita, mas qual é o nome da seita? A seita é o modus operandi, né, de você criar grupos que são subordinados a mandos e desmandos de determinadas pessoas que têm ali cargo de liderança, onde essas pessoas não têm liberdade para fazer o que elas querem, e quando elas tentam sair daquele meio, elas são perseguidas, oprimidas, humilhadas, processadas, e etc, etc. Então, essa a seita, com regras de comportamento e atos ali que assim são fora do padrão, vamos dizer assim, da normalidade, tipo essa questão de ter várias esposas ao mesmo tempo, que eles pegam isso da religião islâmica, mas quando a gente vai perceber o que eles estão fazendo não tem nada a ver com a religião islâmica. Então é aquele negócio, o olavismo ele sempre pegou um pouco de verdade e um pouco de mentira, um pouco de verdade e um pouco de mentira, e daí ele faz, né, aquele ensopado e que as pessoas acreditam no olavismo como se aquilo fosse uma verdade real, e não é, né? Não é. É uma sopa de, vamos dizer, de resto, e que nem sempre dá um sabor gostoso. Então, eu vi muita coisa, mas ao longo dos anos eu vi muito violência doméstica, né, no sentido de abuso moral, alguns abusos até sexuais, e de vários, assim, tanto dentro dos grupos do Olavo, quanto dos grupos dos meus irmãos, né? Não é à toa que meu irmão está sendo investigado por tudo isso. E, na verdade, o que
eu tentei expor para a Polícia Federal é que não é só o Thales. A coisa ali é bem maior e todos merecem serem investigados e tudo. Porque, inclusive, a moça, o Thales aliciou, né? Provavelmente aliciou a moça, levou ela para morar em Curitiba, e quando ele viu o cerco se fechando, que a família estava realmente atrás da moça, o que ele fez? Ele mandou a moça para o Paraguai, na casa de outro irmão meu, que também é cúmplice da questão, não é inocente. Então, eles estão todos juntos e misturados, desde lá, de quando meu pai montou o primeiro grupo, que a gente era criança, entendeu? O Thales, nessa época, tinha o quê? Coisa de 7 anos de idade. Ele foi criado nesse meio, ele só conheceu isso como verdade, como meio de sobrevivência, como meio de construir uma família. Eles não sabem o que é construir uma família. Outra busca por justiça que levou a Heloísa às manchetes dos noticiários em maio desse ano foi quando o colunista do jornal o Globo, Anselmo Góes, teve acesso ao testamento deixado por Olavo com data de fevereiro de 2018. E foi então que a gente descobriu que a Heloísa, a primogênita do Olavão, tinha sido deserdada. Até então, o que a gente sabia era que desde agosto de 2023, a Heloísa estava pedindo a abertura do inventário do pai e requerendo o direito de ser inventariante dos bens e produções intelectuais dele. Não, eu acreditava que ele não ia me deixar nada mesmo. Isso eu já tinha certeza absoluta. Mas ele me deixou. Ele me deixou o direito de recorrer a todas as instâncias, a tudo que é possível e impossível no meio jurídico, de provar que ele tem bens e que ele, mesmo depois de morto, tentou fraudar a dívida do Caetano, o crédito que o Caetano Veloso tem. Essa história da dívida do Olavo de Carvalho com Caetano Veloso é outra polêmica do guru que rendeu muito, muito buchicho. Em 2017, o Olavo foi processado pelo Caetano depois de publicar posts que acusavam o cantor de pedofilia, se referindo ao relacionamento dele com a Paula Lavigne, que iniciou quando ela tinha 13 anos, e o Caetano tinha 40. Os dois foram casados por 19 anos, tiveram 2 filhos, se separaram em 2004 e reataram o casamento em 2016. Eles estão juntos até hoje. E hoje, o valor dessa dívida do Olavo já está em 3 milhões de reais. Esse processo, o Olavo foi condenado numa indenização por dano moral de 60 e tantos mil reais. Isso foi pago. A indenização ele pagou. O que ele não fez? Ele não obedeceu o juiz mandou ele retirar todas as postagens do que ele estava acusando o Caetano, e ele não retirou. E isso gera multa diária, cumulativa, uma astriente. E esta multa é cumulativa, ela não tem limite. Ela vai até o dia que ou você retirar as postagens e cessa ali, né? Cessa o quê? A multa diária, não cessa os juros e correção. Então, ele não tirou isso, virou um bolo de neve. E está mais de 3 milhões hoje. Então, na verdade, não é o Caetano que cobra, é a justiça que condenou ele por não obedecer o juiz. Ele desobedeceu o juiz e quem acabou ganhando foi o Caetano Veloso. É uma condenação que ele recorreu, perdeu, né? Não cabe mais recurso em relação a isso e nem a multa. A multa já virou título judicial executivo, né? Vamos dizer, é um cheque em branco, porque ainda está correndo, e que está lá. E o Caetano pode pedir penhora de qualquer bem do Olavo. Assim, eu abri esse inventário e vou até o fim para saber qual é a minha parte da herança, a parte que me cabe, porque a minha parte, né, o Olavo não tem tanto dinheiro assim. Se pegar todo o patrimônio dele e der para o Caetano, ainda vai ficar devendo. Mas a minha parte, que me cabe, que me é de direito, aqui no Brasil, porque aqui no Brasil ele não pode me deserdar, tudo que ele fez lá nos Estados Unidos, no testamento americano, é questionável e irrefutável, pode até ser caracterizado como uma fraude a credores e herdeiros, e isto é crime, e até os outros herdeiros que estão lá se beneficiando desse dinheiro, desse patrimônio, serem responsáveis legais por, assim, estar usando esse dinheiro indevidamente. E eu quero isso, eu quero a minha parte, porque a minha parte não vai ser minha. Eu não vou pegar R$1 desse dinheiro. Esse dinheiro é do Caetano Veloso, por direito. Olavo pregava tanto honestidade, caráter, cristianismo, não sei o quê, e morreu caloteiro. E ainda está fazendo os herdeiros aprenderem a ser caloteiro como ele. Não é meu caso, né? O que
cabe a mim, e se tiver algo que seja meu direito, a hora que aparecer, a primeira coisa que eu vou fazer é falar assim para os advogados do Caetano: por favor, tá lá a minha parte, pode já pedir a penhora. De fato, dentro do clã dos Carvalho, a Heloísa sempre foi aquela menina que ficava colocando holofote em verdades um tanto inconvenientes para toda a família. Isso, na verdade, eu questiono dentro da família desde criança, né? Eu sempre fui aquela questionadora, aquela que não aceita um não como resposta, eu quero explicação. Não que a explicação vá me convencer, mas pelo menos pode tentar. Muitas vezes a explicação do Olavo não me convencia, eu bati o pé no que eu queria e ele acabava cedendo. É incrível isso, porque dos 8 filhos do Olavo, a que mais conseguiu fazer o Olavo ceder muitas vezes fui eu. Acho que por conta dessa minha personalidade, de não ser submissa, né? Eu sempre tive esse instinto de defender os fracos e oprimidos, mesmo que às vezes eu apanhasse, várias vezes na vida, quando eu era criança, eu acabei quebrando a cara defendendo os outros, mas não me arrependo, não. Como até hoje também, né? Saí em defesa de várias pessoas, acabei pegando processo porque defendi pessoas, as pessoas acabaram até me deixando meio de lado, mas eu fiz porque eu quis. Né? Eu fiz porque eu achava certo, eu fiz porque eu achava que deveria ser a verdade naquele momento na minha vida. Várias vezes tentaram me submeter à lavagem cerebral no sentido de humilhação, dependência financeira, dependência afetiva, aquele negócio: se você não for, eu não te amo, se você não fizer, eu não gosto de você. Tentaram sim, mas eu acho que em alguma coisa em mim que eu nunca soube explicar, via que ali tinha algo errado, que eu tinha que lutar contra aquilo, que eu não podia ceder aquilo, que eu tinha que descobrir o porquê do porquê. Eu sempre tive um olhar diferente de todos eles, né? Eu sempre olhei o mundo de uma forma diferente. Então, isso acho que me ajudou muito a não ser submetida mesmo à lavagem, sabe? A ponto de falar: eu fiquei igual a eles e eu saí. Eu sou uma sobrevivente. Eu sou uma sobrevivente, mas não nesse sentido, porque, na verdade, eu nunca cedi a nada ali, entendeu? Eu sempre fui o contraponto, a oposição a eles, mesmo quando eu não falava publicamente, tanto que muitas das coisas eles sempre me esconderam, porque sabia que eu ia questionar. E foi por causa dessa veia questionadora que, ao longo dos anos, ela começou a reunir provas contra o próprio pai, porque ela queria que o mundo todo soubesse o que realmente se passava dentro da família dela. Eu comecei a constituir prova em 2013, mas nessa época, como eu ainda estava muito assim dedicada aos estudos, ao AB, eu trabalhava como estagiária para uma advogada e a gente tinha vários processos e assim eu estudava muito para, né, para fazer meu estágio mesmo como ele deve ser. Eu não tinha muito tempo de ficar nessa internet, né? Eu ficava bem pouco na internet. Mas o pouco que eu ficava, eu já printava algumas coisas que o Olavo falava, já questionava algumas coisas ali mesmo no Facebook dele. Várias vezes ele me chamou a atenção por telefone. Ai, Anjinho, não faz isso com o papai, não me expõe assim. Eu falei: eu não te exponho, você se expõe. Você vem contar mentira e quer que eu dê aval a essa mentira? Era uma coisa bem sutil, eu não tinha tempo, não estava afim de querer tudo isso, mas eu já estava vendo ali uma questão preocupante, do caminho que o Olavo estava tomando, muito preocupante. E até por conta do crescimento da internet. O Olavo começou a crescer muito na internet. Quando chegou 2015, eu comecei a prestar mais atenção. E dali começou. Tanto que eu tenho muito material de 2015, 2016. Quando chegou 2017, eu falei: não dá. Ou eu me calo e paro de ver tudo isso, desisto disso, de pensar nisso, inclusive, ou eu vou bater de frente. E daí, assim, de lá para cá, eu não parei, um minuto sequer. Na verdade, antes de 2017, antes do Olavo se unir à família Bolsonaro, eu não via o crescimento do olavismo como eu vi com a união família Bolsonaro. Era meia dúzia de gato pingado que o Olavo tinha, aqueles cursos dele que ia 10 pessoas do Brasil fazer curso, entendeu? As coisas dele na internet, mas aonde ele cresceu mesmo foi com esta união. Foi ali que eu comecei a ver e resolvi tomar atitude.
Em 2017, o Olavo de Carvalho estava bombando com as suas frases polêmicas nas redes sociais e ganhou uma cinebiografia, um filme que mostrava uma família feliz, a família dele, lá num estilo de vida americano que ele estava levando desde 2005, lá na Virgínia, nos Estados Unidos. E foi depois de assistir a esse filme, né, em que o Olavo aparecia rezando em inglês na mesa com a família antes da refeição, é que a Heloísa decidiu que era hora de botar a boca no trombone. Ele saiu falando que eu briguei com ele porque eu não participei do filme, né? Total mentira. Ai, meu Deus do céu, como se eu quisesse participar de uma patifaria, porque eu não posso nem falar que é filme cômico. Não posso nem falar, porque é tanta patifaria, mentira e absurdo naquilo lá que eu não posso nem, jamais, né, iria participar de uma coisa daquela. Eu saí do cinema rindo ali. Porque, assim, o Olavo não estava ali naquele filme, né? Ali foi um produto que construíram e venderam. A imagem familhinha feliz, família margarina, o vovô, a vovó, os filhinhos e os netinhos rezando em torno de uma mesa, o Pai Nosso em inglês, como se aquilo fosse o dia a dia do Olavo, nenhum palavrão, né? O Olavo não falou um palavrão do filme todo. Como? Ave, meu Deus do céu. Daí, assim, teve um entrave lá dos diretores do filme, de dois diretores, teve uma desavença entre eles, e eu vendo tudo aquilo na internet. Os dois brigando no Facebook, algumas outras pessoas que participaram do filme lá comentando, e daí eu resolvi ir para um dos diretores, claro, né, a parte mais fraca da situação ali, resolvi ir atrás e perguntar o que está acontecendo. Ele me telefonou, começou a me contar as sacanagens, e ele falava assim: não, Elô, porque coitado do professor Olavo. O professor Olavo não sabe de nada do que ele está fazendo. Estão enganando o professor. O professor não sabe o que está me acontecendo porque estão enganando ele. Eu falei, quê? Você não conhece o teu professor Olavo? Se está te acontecendo tudo isso, querido, ou foi amando ou tem o aval dele. Esse rapaz demorou uns 3, 4 meses para cair a ficha de que tinha mando e aval do Olavo. Porque ele a todo momento defendia o Olavo, que o Olavo era um ingênuo, uma pessoa de bom coração, então qualquer um enganava ele, tá bom. E daí eu saí em defesa desse rapaz nas redes, liguei para o Olavo, falei que eu estava sabendo o que estava acontecendo, ele mandou não me meter, e ele falou: não se mete nisso, anjinho. Porque o Olavo me chamava de anjinho antes de eu virar demônio, né? Depois que eu passei a falar as verdades sobre ele, eu virei demônio. Aí eu falei: pai, eu vou me meter sim. Não é problema teu. Eu falei, não, mas eu não vou me meter como problema pessoal meu, porque não é problema pessoal meu. Eu vou me meter como estagiária de direito. Eu já conversei com a advogada que eu trabalho e ela vai pegar a causa para defender o rapaz. Pra quê? Aí ele surtou, começou a me xingar. Falou, era tudo o que me faltava, uma louca maluca se unia a um drogado vagabundo para me destruir. E me bloqueou de todas as redes. Eu tentei falar com ele, não quis me ouvir. Eu falei, bom, então agora eu vou. Aí eu arrumei toda a documentação que foi gasto no filme, provando que teve malandragem, que o cara estava sendo mesmo sacaneado, as perseguições que ele estava sofrendo, tanto jurídica como dos Olavetes. Depois dessa discussão com o pai, a Heloísa saiu de vez do anonimato. Ela escreveu uma carta no Facebook, uma longa carta aberta para o pai dela, revelando fatos chocantes, gente. Ela falou que o Olavo teve um surto uma vez e colocou uma arma na cabeça dos próprios filhos. Em outro trecho, ela ainda fala assim: onde é que estava esse pai de família margarina que, quando soube que eu tinha sido abusada sexualmente, não fez absolutamente nada e que há uns 4 meses ainda me culpou pelo abuso? Acho que você esqueceu que eu tinha só 9 anos. Depois dessa publicação bombástica que ela fez no Facebook, o Olavo prestou uma queixa-crime contra a Heloísa, acusando a filha de integrar uma organização criminosa apoiada por partidos de esquerda que queriam destruir a reputação dele. Veio um monte de processo-crime, perseguição, ameaça de morte, um monte de coisa, mas eu não parei. O engraçado é que nesses anos todos, ele moveu 2 processos crime contra mim, né? Um ele fez acordo, ele propôs acordo, e no outro foi extinto, sem julgamento de mérito. E muitas outras coisas que eu falei, inclusive o livro que eu publiquei, ele nunca me processou.
Em 2020, a Heloísa publicou, em parceria com o filósofo, escritor e youtuber Henri Bugalho, um livro chamado Meu Pai, o Guru do Presidente. Nesse livro, ela conta sobre a vida dela, a relação dela com o pai e também todas as polêmicas que ela presenciou ao longo da vida dela, dentro da casa dela, dentro da família dela, todas as incoerências do Olavo de Carvalho e também do olavismo. Estranho, né? Sim, já que eu falo tanta mentira, ele tem tanta prova de que o que eu falo é mentira, por que não processou? Teria conseguido calar minha boca facinho se fosse mentira, né? Desde que a Heloísa decidiu contar a própria história, ela deu muitas entrevistas bombásticas. Só que ao mesmo tempo em que ela ficava conhecida, ela também passou a ser descredibilizada nas redes sociais pelo próprio pai e pelos seguidores dele. O Olavo chegou a insinuar, né, nas redes sociais que eu provavelmente fazia uso de drogas pesadas. Eu que tomo minha cerveja no final de semana com minhas amigas, sou alcoólatra, né? Cheguei a ter 4 empregos numa vez, né? Inclusive, um dos empregos era faxina, tá? Já bacharel em direito, fazendo faxina, porque eu precisava me sustentar e foi o que apareceu e eu peguei. Então, eu nunca tive medo de pegar emprego de nada, trabalhar de nada, não tenho vergonha nenhuma. E sempre tudo que eu fiz foi sempre muito bem feito. Tenho amizade com todos os meus ex-patrões, todos, eu tenho acesso em todos os lugares que eu já trabalhei. Vou lá visitar, tomar café, fofocar, e virou, mexeu, me perguntam, não quer voltar a trabalhar aqui? Não, obrigada. Peguei muita experiência, eu trabalhei em vários setores, então eu tenho experiência assim, em muita coisa. Tanto que por isso que eu sou versátil de arrumar emprego de qualquer coisa. Sempre que eu vejo história de mulher sendo descredibilizada, eu lembro do mito grego da Cassandra. A Cassandra, ela tinha um dom que mais parecia uma maldição. Ela tinha o dom da profecia, só que ela não tinha o dom da persuasão. Ou seja, a coitada sempre via, sempre sabia de tudo o que ia acontecer no futuro, mas nunca ninguém acreditava nela. A guerra de Troia, ela profetizou exatamente o que ia rolar se os troianos levassem o tal cavalo de madeira lá pra dentro das muralhas da cidade. Só que como todo mundo achava que ela era maluca, ninguém deu a menor pelota para os avisos que ela estava fazendo, e Troia foi completamente destruída pelos gregos. Eu não tinha repercussão, né, Aline? Ninguém me conhecia. Eu era uma louca falando na internet mal do Olavo, que estava sendo considerado o salvador do Brasil. E essa é a filha doente que ele disse que não criou, né? Além de tudo, ele tem esse mito dele falar que não me criou, de que pouco teve contato comigo na vida, né? Só que além da descredibilização nas redes sociais e na imprensa, a Heloísa passou a sofrer outras retaliações na vida real também. Ameaças, ofensas, perseguições, mas até aí eu já previa tudo isso. Eu realmente previa, porque quando eu comecei, eu já sabia o que vinha, porque o que vinha de troco pelo que eu estava fazendo era o que o Olavo fez a vida toda dele. Toda vez que alguém virava um desafeto dele, ele perseguia judicialmente, moralmente, mandava as pessoas perseguirem, xingar, ofender. Então, assim, eu já sabia esse modus operandi do Olavo e do olavismo. Então, quando começaram, realmente falaram assim, você se sentiu ofendida algum dia porque te chamaram de drogada? Ofendida? Não. Mas isso me prejudicou profissionalmente. Porque era uma pessoa com 500 mil seguidores falando de uma pessoa que tinha 3 mil seguidores. Uma pessoa que é o pai dessa pessoa, né? Então, assim, deu repercussão, repercutiu e prejudicou a minha vida financeira, profissional, familiar. Foram atrás do meu filho, tentaram perseguir ele no emprego dele. Eu acho que até o que ponto eu chegaria por justiça é o que eu cheguei até hoje, né? Várias vezes colocando a minha vida em risco para sair em defesa da verdade, da justiça. Teve momentos lá em 2019, 20, que assim, eu pensei em realmente parar com tudo. Mas daí eu pensava, eu vou parar, vou tocar minha vida, vou me desligar disso tudo. Mas e o Brasil? Esse Brasil que tem muita gente que acredita no Olavo de Carvalho, que prega o olavismo, que prega o preconceito, a homofobia, a transfobia, o feminicídio, porque eles defendem o feminicídio, né? Tipo aquele argumento, mas ela provocou, ela merecia. Eu vi várias vezes o Olavo falar isso em relação a mulheres, né? Então,
eu pensava nisso. Eu tenho a obrigação moral, como ser humano, de tentar fazer de tudo para essas pessoas desacreditarem neles, acreditar em mim e ver que quem fala a verdade aqui sou eu. Tá aí os 600 mil mortos da pandemia, que o Olavo foi um dos que mais pregou fake news, a começar do início da pandemia, que era mentira, que o vírus não existia, que o hospital de campanha não existia, que era tudo uma jogada da esquerda, e ele chegou até a falar na questão do vírus ser implantado pelo Bill Gates. A prova, né, de que toda a minha atitude não é por ressentimento e vingança, é que eu não ganhei nada com isso até hoje. É tempo que eu dedico, é saúde, é dinheiro, porque, assim, muitas vezes eu podia estar fazendo outra coisa, eu estou fazendo pesquisa, eu estou investigando coisas. Quando eu estava, assim, pensando em parar, vinha uma injeção de ânimo, sabe? Ou vinha alguém me procurar e falava, ó, Elô, tô vendo aí que tá difícil, o que você precisa? Vamos fazer uma live, vamos... Sabe, dava aquela injeção de ânimo. A quantidade de seguidores que eu angariei esses anos todos, a quantidade de gente legal que eu conheci graças ao Olavo, entendeu? O Olavo me trouxe tanta gente boa, legal na minha vida, amizade que vai durar para o resto da minha vida, e pessoas que acreditam em mim e estão fazendo de tudo também para essa verdade real que eu busco, que eu mostro, aflore. E eu acho que nesses anos todos eu consegui muito, Aline. Né? Eu vejo hoje aonde eu cheguei, no sentido do quê? Do que eu falo ter repercussão. Aline, nada faz eu parar. Acho que já ficou claro isso para os olavetes, né? Nem as ameaças de morte, nada faz eu parar. E eu acho o seguinte, Aline, me aconteceu um arranhão que não vai faltar é suspeito, né? E ao longo desses anos, tudo que eu fui falando, de uma certa forma ou outra, eles conseguiram provar que eu falo a verdade. Curioso que às vezes muitas vezes na entrevista você fala do Olavo no presente. Sim, porque ele está presente, né? Tanto aí como essa pessoa pública ainda está presente, como o pai. É assim, ele não deixou de ser meu pai, não deixou de ser meu parente, mas eu não sou obrigada a compartilhar desta pessoa só porque é meu pai. Eu não sou obrigada a mais do que compartilhar, eu não sou obrigada a me calar porque é meu pai, mas é uma pessoa perversa, maldosa. Então eu falo nele, às vezes, como se ele estivesse presente, porque o efeito de todo o mal que ele criou ainda continua muito presente na vida das pessoas. E essa foi a história da Heloísa de Carvalho no quadro A Verdade que Mudou Minha Vida. No descritivo desse episódio, eu vou deixar o link com algumas das referências que ela mencionou na nossa conversa. E se você tem uma verdade também que mudou a sua vida, conta pra mim no e-mail pauta@everdades.com.br. O podcast É Verdades tem episódios inéditos toda terça e quinta na Rádio Mega Brasil Online e nos aplicativos de áudio. Quer encontrar mais verdades escondidas e curiosidades bem apuradinhas? Segue a gente no perfil @Projeto É Verdade, tanto no Instagram quanto no TikTok. A direção criativa, a produção executiva, a produção de conteúdo, as entrevistas e a checagem das informações foram todas feitas por mim, assim como o roteiro desse episódio. A edição é do Vitor Rocha. Muito obrigada por ficar comigo até aqui, um beijo e até o próximo episódio.